Olá, graça e paz. Eu gostaria de compartilhar com os amados o que Deus falou muito ao meu coração nesta tarde, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 58, e diz assim: E perguntou-lhe Saul: De quem és filho, jovem? Respondeu Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. Amém? Irmãos, essa passagem ela acontece após Davi ele ter derrubado Golias, o grande filisteu. Davi, ele chama muito a atenção de Saul após esse feito, porque de tantas virtudes que ele apresentou, né? Porque Davi se apresenta como um homem de coragem, Davi se apresenta como um homem valente, Davi se apresenta como um homem de inteligência, porque ao ponto que um exército todo não conseguia ver como derrubar aquele filisteu, Davi com pedra e uma funda consegue derrubar, e com a própria arma do seu adversário ele arranca a cabeça desse seu adversário, desse seu inimigo, que é o inimigo de toda a sua nação. Saul fica tão absorvido, né, dessa alegria, desse desprendimento de que Davi apresenta, que eu acho interessante aqui, irmãos, porque ele tinha tantas coisas para perguntar para Davi, e Saul ele chega a Davi e nesse versículo aqui ele pergunta: de quem és filho? Tanta coisa para ele querer saber, ele pergunta quem é o pai, quem é seu pai. E Davi, ele responde: filho de teu servo Jessé, o belemita. Quando fala de Belém, belemita é da cidade de Belém. E quando a gente vai meditar na palavra pai, por que Saul perguntou quem era o pai? Porque se Davi era tão valente, demonstrou tanta ousadia, demonstrou tanta coragem, tanta inteligência de saber de qual o ponto em que aquele filisteu, ele tinha um capacete que protegia a sua cabeça, tinha uma couraça, tinha um escudo, tinha lança, tinha uma caneleira que protegia toda a sua perna, e Davi com uma pedra, com uma funda, conseguiu com inteligência atingir o local que estava vulnerável. E Saul ele demonstra um pouco de surpresa e quer saber quem é o pai desse jovem, quem é seu pai. E Davi fala: Jessé, o teu servo, o belemita. Quando ele fala querer saber de pai, ele quer saber quem são as pessoas que estão colocando vetores de valores nesse jovem. Quando quer saber de pai, quer saber a sua origem, amém? Quando Saul quer saber quem é o pai, pai é aquele que dá um nome a uma família. Quando quer saber de pai, pai é aquele que dá uma identidade à família. Pai é aquele que deixa a herança para a família. E quão grandes herança Jessé deixou em Davi, em que ele chegou a chamar a atenção do rei com as suas atitudes, com os seus feitos. Quando fala sobre pai, pai é aquele que traz segurança para a família, pai é aquele que dá sustento para a família. Meus irmãos, e quando a gente aplica para a nossa vida, aleluia, a gente pode ver que o nosso Senhor Jesus, ele tinha tão conhecimento com o seu Pai, que ele afirmava: eu e o Pai somos um. Você pode declarar que você e o Pai somos um? Você conhece o teu Pai? Você conhece o teu Pai Celestial? Você tem tido intimidade com o teu Deus, assim ao ponto de declarar, de manifestar as virtudes que ele tem aplicado na sua vida, no teu dia a dia? Você tem mostrado isso? Oh Deus, Deus é maravilhoso. E quando ele nos faz meditar nesse versículo, o quão é importante que nós tenhamos
esta intimidade e que nós demonstremos no nosso dia a dia, em que as pessoas venham querer conhecer o teu Pai Celestial, o teu Pai Espiritual, quem é o teu Deus, quem é o Deus desse jovem, desse senhor, dessa senhora, desse irmão, dessa irmã. Irmãos, eu deixo aqui uma palavra de coragem, uma palavra que nós venhamos manifestar quem é o nosso Pai Celestial, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus lhe abençoe. Eu sou o evangelista Alexandre Costa. A paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Olá, graça e paz. Eu gostaria de compartilhar com os amados o que Deus falou muito ao meu coração nesta tarde, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 58. Diz assim: E perguntou-lhe Saul: De quem és filho, jovem? Respondeu Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. Amém? Irmãos, essa passagem ela acontece após Davi ele ter derrubado Golias, o grande filisteu. Davi ele chama muito a atenção de Saul após esse feito, porque de tantas virtudes que ele apresentou, né? Porque Davi se apresenta como um homem de coragem, Davi se apresenta como um homem valente, Davi se apresenta como um homem de inteligência, porque ao ponto que um exército todo não conseguia ver como derrubar aquele filisteu, Davi com pedra e uma funda consegue derrubar, e com a própria arma do seu adversário ele arranca a cabeça desse seu adversário, desse seu inimigo, que é o inimigo de toda a sua nação. Saul fica tão absorvido, né, dessa alegria, desse desprendimento de que Davi apresenta, que eu acho interessante aqui, irmãos, porque ele tinha tantas coisas para perguntar para Davi, e Saul ele chega a Davi e nesse versículo aqui ele pergunta: de quem és filho? Tanta coisa para ele querer saber, ele pergunta quem é o pai, quem é seu pai? E Davi ele responde: filho de teu servo Jessé, o belemita. Quando fala de Belém, belemita é da cidade de Belém. E quando a gente vai meditar na palavra pai, por que Saul perguntou quem era o pai? Porque se Davi era tão valente, demonstrou tanta ousadia, demonstrou tanta coragem, tanta inteligência de saber de qual o ponto em que aquele filisteu, ele tinha um capacete que protegia a sua cabeça, tinha uma couraça, tinha um escudo, tinha lança, tinha uma caneleira que protegia toda a sua perna, e Davi com uma pedra, com uma funda, conseguiu, com inteligência, atingir o local que estava vulnerável. E Saul ele demonstra um pouco de surpresa e quer saber quem é o pai desse jovem, quem é seu pai. E Davi fala: Jessé, o teu servo, o belemita. Quando ele fala querer saber de pai, ele quer saber quem são as pessoas que estão colocando vetores de valores nesse jovem. Quando quer saber de pai, quer saber a sua origem, amém? Quando Saul quer saber quem é o pai, pai é aquele que dá um nome a uma família. Quando quer saber de pai, pai é aquele que dá uma identidade à família. Pai é aquele que deixa a herança para a família. E quão grandes herança Jessé deixou em Davi, em que ele chegou a chamar a atenção do rei com as suas atitudes, com os seus feitos. Quando fala sobre pai, pai é aquele que traz segurança para a família, pai é aquele que dá sustento para a família. Meus irmãos, e quando a gente aplica para a nossa vida, aleluia, a gente pode ver que o nosso Senhor Jesus, ele tinha tanto conhecimento com o seu pai,
que ele afirmava: eu e o Pai somos um. Você pode declarar que você e o Pai somos um? Você conhece o teu Pai? Você conhece o teu Pai celestial? Você tem tido intimidade com o teu Deus, assim ao ponto de declarar, de manifestar as virtudes que ele tem aplicado na sua vida, no teu dia a dia? Você tem mostrado isso? Oh Deus, Deus é maravilhoso. E quando ele nos faz meditar nesse versículo, o quão é importante que nós tenhamos esta intimidade e que nós demonstremos no nosso dia a dia, em que as pessoas venham querer conhecer o teu Pai celestial, o teu Pai espiritual. Quem é o teu Deus? Quem é o Deus desse jovem, desse senhor, dessa senhora, desse irmão, dessa irmã? Irmãos, eu deixo aqui uma palavra de coragem, uma palavra que nós venhamos manifestar quem é o nosso Pai celestial, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus lhe abençoe. Eu sou o evangelista Alexandre Costa. A paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Olá, graça e paz. Eu gostaria de compartilhar com os amados o que Deus falou muito ao meu coração nesta tarde, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 58. Diz assim: e perguntou-lhe Saul: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Amém? Irmãos, essa passagem ela acontece após Davi ele ter derrubado Golias, o grande filisteu. Davi ele chama muito a atenção de Saul após esse feito, porque de tantas virtudes que ele apresentou, né? Porque Davi se apresenta como um homem de coragem, Davi se apresenta como um homem valente, Davi se apresenta como um homem de inteligência, porque ao ponto que um exército todo não conseguia ver como derrubar aquele filisteu, Davi com pedra e uma funda consegue derrubar, e com a própria arma do seu adversário ele arranca a cabeça desse seu adversário, desse seu inimigo, que é o inimigo de toda a sua nação. Saul fica tão absorvido, né, dessa alegria, desse desprendimento de que Davi apresenta, que eu acho interessante aqui, irmãos, porque ele tinha tantas coisas para perguntar para Davi, e Saul ele chega a Davi e nesse versículo aqui ele pergunta: de quem és filho? Tanta coisa para ele querer saber, ele pergunta quem é o pai, quem é seu pai? E Davi ele responde: filho de teu servo Jessé, o belemita. Quando fala de Belém, belemita é da cidade de Belém. E quando a gente vai meditar na palavra pai, por que Saul perguntou quem era o pai? Porque se Davi era tão valente, demonstrou tanta ousadia, demonstrou tanta coragem, tanta inteligência de saber de qual o ponto em que aquele filisteu, ele tinha um capacete que protegia a sua cabeça, tinha uma couraça, tinha um escudo, tinha lança, tinha uma caneleira que protegia toda a sua perna, e Davi com uma pedra, com uma funda, conseguiu com inteligência atingir o local que estava vulnerável. E Saul ele demonstra um pouco de surpresa e quer saber quem é o pai desse jovem, quem é seu pai. E Davi fala: Jessé, o teu servo, o belemita. Quando ele fala querer saber de pai, ele quer saber quem são as pessoas que estão colocando vetores de valores nesse jovem. Quando quer saber de pai, quer saber a sua origem, amém? Quando Saul quer saber quem é o pai, pai é aquele que dá um nome a uma família. Quando quer saber de pai, pai é aquele que dá uma identidade à família. Pai é aquele que deixa a herança para a família.
E quão grandes heranças Jessé deixou em Davi, em que ele chegou a chamar a atenção do rei com as suas atitudes, com os seus feitos. Quando fala sobre pai, pai é aquele que traz segurança para a família, pai é aquele que dá sustento para a família. Meus irmãos, e quando a gente aplica para a nossa vida, aleluia, a gente pode ver que o nosso Senhor Jesus, ele tinha tão conhecimento com o seu pai, que ele afirmava, eu e o pai somos um. Você pode declarar que você e o pai somos um? Você conhece o teu pai? Você conhece o teu pai celestial? Você tem tido intimidade com o teu Deus? Assim ao ponto de declarar, de manifestar as virtudes que ele tem aplicado na sua vida, no teu dia a dia? Você tem mostrado isso? Oh Deus, Deus é maravilhoso. E quando ele nos faz meditar nesse versículo, o quão é importante que nós tenhamos esta intimidade e que nós demonstremos no nosso dia a dia, em que as pessoas venham querer conhecer o teu Pai celestial, o teu Pai espiritual. Quem é o teu Deus? Quem é o Deus desse jovem, desse senhor, dessa senhora, desse irmão, dessa irmã? Irmãos, eu deixo aqui uma palavra de coragem, uma palavra que nós venhamos manifestar quem é o nosso Pai Celestial, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus lhe abençoe. Eu sou o evangelista Alexandre Costa. A paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Olá, graça e paz. Eu gostaria de compartilhar com os amados o que Deus falou muito ao meu coração nesta tarde, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 58. Diz assim: E perguntou-lhe Saul: De quem és filho, jovem? Respondeu Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. Amém? Irmãos, essa passagem ela acontece após Davi ele ter derrubado Golias, o grande filisteu. Davi ele chama muito a atenção de Saul após esse feito, porque de tantas virtudes que ele apresentou, né? Porque Davi se apresenta como um homem de coragem, Davi se apresenta como um homem valente, Davi se apresenta como um homem de inteligência, porque ao ponto que um exército todo não conseguia ver como derrubar aquele filisteu, Davi com pedra e uma funda consegue